A beleza da liturgia. Hoje vamos trabalhar a ornamentação da igreja, do altar e da cruz. De fato, vamos procurar novamente na instrução geral do Missal Romano as indicações para a gente poder fazermos de fato um caminho bonito no que é necessário e o que não é necessário. O número 292 diz: na ornamentação da igreja deve tender-se mais para a simplicidade do que para a ostentação. São três palavras ou três situações importantes nesta frase. A igreja deve ser ornamentada, isso é bem claro. Essa ornamentação, esse arrumar, deve ser simples, quer dizer fugir de ostentação, que é sinônimo de exibição, luxo, riqueza ou extravagância. Porque o que é importante de fato não é a ornamentação, a decoração, mas a liturgia que será celebrada naquele espaço. A decoração, a ornamentação deve servir de suporte, que colabora nesse serviço, de forma muito simples, muito sóbria, mas que indica o mistério e não atrapalha o mistério. Na continuidade do 292, diz: na escolha dos elementos decorativos, procure-se a verdade das coisas. De fato, os elementos decorativos são, pensemos assim, o básico são as flores, as folhagens que se utiliza. Procurar a verdade das coisas é utilizar, de fato, flores e folhagens naturais. As flores e folhagens artificiais vêm de fábricas, vêm da mão humana. As flores verdadeiras são as que vêm do jardim, vêm da natureza, vêm da criação. As das fábricas, mais que sejam bonitas, que tenham sua beleza, tenham sua durabilidade, elas não são a verdade, elas são manipulação do homem. Imitação. Na liturgia não cabe a imitação, cabe a verdade, cabe a relação. Então, a ornamentação da igreja nunca deveria entrar folhagens e flores artificiais, manipulação do homem. Mas dentro da liturgia precisa a verdade das coisas, o cosmo, a natureza. Na continuidade 292, e o que contribui para a formação dos fiéis e para a dignidade de todo lugar sagrado. De fato, ornamentar a igreja é uma coisa um pouco mais complicada, não é simplesmente encontrar alguém que tenha boas ideias, mas alguém que tenha de fato uma linguagem litúrgica. Porque não se pode criar um espaço carregado ou com o gosto de alguém, porque a ornamentação ou a decoração, ela precisa estar em sintonia com aquele mistério que vai ser celebrado. Por isso, não cabe o amadorismo aqui, mas cabe alguém que pense, que tenha sensibilidade, que utilize desse artifício da decoração e da ornamentação como uma amplificação para que se veja o mistério, veja-se o que está sendo celebrado, seja também uma provocação para se dar conta do mistério que ali será vivido. Penso que assim a gente possa entender que não é colocar muitas coisas, mas é preciso colocar as coisas de forma que elas ajude, amplifique e dê de fato beleza para aquilo que vai ser celebrado. Agora pensemos na ornamentação do altar, porque pensamos no modo geral em todo o presbitério, mas especificamente no altar. Vamos ao número 305. Haja moderação na ornamentação do altar. Claro que inclui-se aqui a gente pensar em flores, mas também, quando se fala em ornamentação, cabe, em relação ao altar, cabe toalhas, castiçais, vasos sagrados, microfones,
todo o aparato que se utiliza, né? A norma diz: haja moderação. Isto é, não se exagere. Não se utilize toalhas com muitas rendas, com bordados, com desenhos que chamem a atenção. Não é a toalha, é o altar. A toalha é para dar força, mostrar o altar, e não o altar sumir diante da toalha. Não é a toalha que vai prevalecer, mas a toalha vai dar indicação que existe um altar belo, bonito ali. Então isso é importante. Então a dimensão de microfones, de castiçais, de forma que eles favoreçam o surgimento aos olhos das pessoas do altar e não mascare ou suma o altar do olhar das pessoas, né? No 305, continuando, a ornamentação com flores deve ser sempre sóbria. E em vez de as pôr sobre o altar, se disponha sempre junto dele. Aqui se fala diretamente de flores, né, de folhagens, que podem acompanhar, mas de fato é importante dizer que não é alguma coisa que deve se destacar, né? Colocar um grande arranjo que apaga tudo aquilo que está sendo celebrado ali. Se de fato a proporção e a dimensão do altar for muito grande, pode-se colocar alguma coisa baixinha sobre ele, mas o que se dá mais como indicação é que se coloque no chão, próximo, junto do altar, alguma coisa que também indique a presença da dignidade do altar e não suma com o altar, né? O que de fato está de trás das normas é que o importante é que se pondere, né, as circunstâncias, festas que estão sendo celebradas. As flores, elas nunca devem impedir a visibilidade de quem passa pelo altar ou do mistério que está celebrando. Mesmo que o altar é a mesa da ceia do Senhor, o que se deveria estar ali como destaque de fato, a patena com o pão, o cálice com o vinho e o missal. Tudo o resto é algo a mais em excesso que deveria ser pensado, redimensionado, né? Claro que algumas pessoas vão dizer, mas é a mesa da ceia, em casa não se coloca sempre uma flor ou alguma outra coisa para destacar alguma coisa festiva. Tá bom, então voltamos àquilo, né? Sempre no canto, nunca nada no centro, e de vez que seja muito baixo e artístico, pensemos assim. Não é para que seja o destaque, mas a mesa da ceia, a mesa de jantar é uma coisa que deve destacar o convívio e não todo mundo ficar escondido atrás de um arranjo, né, mas que tenha acesso fácil. Desse modo a gente pode dizer assim que o mais importante de tudo é favorecer o que será celebrado e a importância daquele sinal. Pensemos agora na ornamentação da cruz, né? É bonito colocar alguma flor aos pés do crucificado, como diz o número 292, que diz que o que contribua para a formação dos fiéis e para a dignidade de todo lugar sagrado, ou seja, para destacar a sensibilidade, né? Lembrando que a cruz é um sinal do amor salvador, né, do Senhor. Então, de fato, é bonito adornar com alguma coisa muito simples que destaque, de fato, esse mistério.
Cabe também a gente pensar no 318, na ornamentação das imagens. Procure-se atender-se à piedade de toda a comunidade, à beleza e à dignidade das imagens, que de fato as imagens têm um sinal, né, de importância, a padroeira ou algum santo de alguma memória ou festa, que tem ali um sinal que lhe dê um destaque, né, de importância, um destaque daquilo que se está sendo celebrado. Nada mais do que isso. Então, resumindo, a ornamentação é alguma coisa que deve nascer de sensibilidade e de uma linguagem litúrgica, não de um amadorismo ou de um simplesmente gosto ou de uma pessoa que tenha bons dons de fazer grandes arranjos. Não é essa a indicação. A indicação é que seja de fato alguma coisa que favoreça ou amplie ou destaque aquilo que vai ser vivido e celebrado, e não alguma coisa que atrapalhe ou prive a visão ou se torne de fato o centro. O centro é sempre o mistério e o sinal aonde está celebrando o mistério. Tudo ademais, tudo que é ornamentação, tudo que é para dar ampliação aos sinais, que é o altar, a cruz e ao mistério. Então, penso que essa é a nossa reflexão. E aí a gente vê vários exemplos que fogem um pouco desse cenário, desse horizonte, que não devemos imitar, mas devemos ter uma linguagem mais crítica e compreender o que queremos de fato formar ou indicar no coração daqueles que estão ali no espaço celebrando. A dignidade do seu encontro com o Senhor e tudo o que podemos ajudar para que essa dignidade, esse encontro seja pleno, belo e intenso, é o que precisamos fazer. E nunca colocar, coisas que atrapalhem, que bloqueiem ou que tire a visão ou tire uma comunicação mais clara, distinta e profunda com o mistério.